Quanto mais o tempo está passando, mais a minha mente vai ficando enraizada, arraigada no Evangelho de Jesus, que é o Evangelho da vida, é o Evangelho daquilo que permeia a nossa vida na sociedade. Ele habita no nosso coração, ele quer ser habitado no nosso coração como aquilo que abrange todo o nosso tipo de convivência. Seja com a convivência social, a convivência com o planeta, com tudo. E me vem, a cada dia que passa, a compreensão se dilatando, a compreensão se expandindo. E eu ouço Jesus dizendo: não julgueis, para que não sejais julgados. Aí eu pergunto: você tem medo de ouvir a voz de Deus e ser julgado? Você tem medo de ouvir de verdade a voz de Deus? E pode estar sendo julgado por ele? Jesus diz: com a mesma medida com que medirdes, com o mesmo critério com que medirdes alguém, você também será medido, você também será julgado. Eu te levo para um texto que ocorre quando Jesus é convidado por um fariseu, por um religioso, a jantar com ele, na sua casa. Jesus aceita o convite e vai. Mas o religioso ele está com o objetivo de testar Jesus. Jesus não se importa com isso. Não tem problema em ser testado. E vai. Quando toma o seu lugar à mesa, uma mulher da cidade soube que Jesus estava na casa daquele fariseu. Ela foi, pegou um vidro de perfume, entrou naquela casa, foi por detrás de Jesus, se ajoelhou aos seus pés, chorava, enxugava os seus pés com os cabelos e depois ungia com perfume. Por outro lado, o fariseu, o dono da casa, ele estava com o coração pensando, ele estava murmurando, ele estava resmungando, a tal ponto de que aquilo parecia uma expressão na face. Uma leitura era visível como expressão do que ele estava pensando. E Jesus disse. O que ele estava pensando era: se ele fosse profeta, ele bem saberia quem é que está lhe tocando, visto que ela é uma pecadora da cidade. Ele a julgou como pecadora. O religioso ele acha que tem mérito, ele acha que tem uma justiça própria. E aquele estava ali como um ente que tinha em si mesmo a medida moral para julgar os outros. Aí Jesus fala: Simão, sim, mestre, diz. E Jesus pergunta: tem uma coisa a te perguntar. Um credor tinha 2 devedores. Um deles devia 50 dinheiros. O outro devia 500 dinheiro. Nenhum dos dois tinha condição de pagar. Aí o credor perdoou a ambos as suas dívidas. Me responda uma coisa: qual dos dois amará mais o credor? Aquele que devia 50 ou aquele que devia 500? E o fariseu respondeu: penso eu que seja aquele que devia 500. Aí Jesus diz: julgaste corretamente. Você lembra quando eu entrei na sua casa? Você não beijou o meu rosto. Esta mulher, desde que entrou aqui, não cessa de beijar os meus pés. Quando entrei na tua casa, você não aciou as minhas mãos. Mas desde que ela entrou aqui, não deixa de molhar os meus pés com as suas lágrimas. Desde quando eu cheguei aqui, você não
não me tratou como é devidamente e normalmente se trata uma pessoa quando é convidado à sua casa. E essa mulher está aqui e me trata como um rei, como um príncipe. Agora, eu entrei na tua casa e você não me tratou como se deve tratar um convidado. Olha como essa mulher está me tratando. Ele se vira para a mulher e chama a atenção do Simão. Vê essa mulher, olha para ela, olha ela, veja ela. Porque quando eu entrei aqui, porque quando ela entrou aqui, ela foi julgada por você como uma pecadora. Mas quem tem muita dívida, muito se demonstra amor. Mas quem tem uma dívida pequena, pouco amor é revelado, é declarado. Por isso eu digo a ela: perdoado te são os teus pecados. E vá com o seu coração pacificado, porque você foi perdoada. Qual é o que tem no nosso coração para julgar outras pessoas? Você tem também a si mesmo como uma medida para julgar os outros? Saiba, se você chegar, se você quer chegar diante de Deus e não ser julgado, é só chegar diante dele sem ficar apontando, olhando defeito de ninguém, mas tendo todo mundo perdoado no seu coração, na sua consciência. Se você não tiver nada contra ninguém, pode ter certeza, você estará perdoado diante de Deus. Você não será julgado. Quando você julga indevidamente, injustamente, sem os critérios certos, você prejudica a sua mentalidade, o seu olhar. Fica deturpado. Por isso é que Jesus diz: não julgueis segundo a aparência. Julgue a árvore pelo fruto que ela apresenta. Julguem pela reta justiça. Jesus foi muitas vezes e várias vezes julgado injustamente. Inclusive, uma delas o levou para a cruz. Um desses julgamentos o levou para a cruz. Eu acho interessante que muita gente julga as pessoas pela aparência. Nós, seres humanos, somos demais da conta levados a julgar conforme a aparência. Quer julgar os mínimos detalhes estereótipos do lado de fora. Não leve em consideração o interior. É o que Deus diz para Samuel: não atentes para a aparência, para a altura dele, para nada do lado de fora, porque eu, o Senhor, vejo o coração. E aí as pessoas julgam os outros pela origem, pelo lugar de onde veio. Se ele é brasileiro, se ele é argentino, se ele é australiano, se ele é americano, se ele é inglês, se ele é africano, se ele é judeu. Em Cristo não há essa separação. Observe como é que os judeus julgavam os samaritanos, que eram seus irmãos. A mulher samaritana fica admirada quando Jesus pede um favor: me dê água para eu beber. Ela sabia, ela vivia naquela história até aquele dia o julgamento, porque os judeus e os samaritanos não tinham comunicação, eles desviavam o caminho, nem falavam. E aquele homem está ali pedindo um favor. Como é que, sendo tu homem judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Muitos bloqueios tem para que um homem chegue a falar com uma samaritana e tu está tão tranquilo falando comigo. Muitos são julgados pela cor da pele. Muitos são julgados pela origem negra, racial.
são julgados pela vida sexual que tem. Observe como Jesus era julgado por onde ele morava. Ele era da Galileia, ele foi habitar nos confins de Zebulon, ele morou na Galileia. E os sacerdotes haviam mandado prender Jesus. Quando eles voltam, eles dizem o seguinte: eu nunca vi ninguém falar como aquele homem. E os sacerdotes furiosos disseram: mas vocês também foram enganados por ele? Nicodemos, que era um daqueles que tinha ido e ter com Jesus à noite, Nicodemos, que está lá no relato de João, ele diz assim: mas a gente não deve julgar uma pessoa assim, do nada. A gente não deve falar com ele, conversar com ele, saber o que ele anda fazendo. É possível que você também foi enganado por ele? Você é galileu, por acaso? Pode observar que da Galileia nunca surgiu profeta. Interessante. Porque qual é o problema em ser da Galileia? Eu lembro dos discípulos de Jesus, Pedro, André, Natanael. Um deles diz assim: olha, ele é de Nazaré. E ele pergunta: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí o outro diz assim: vem ver. Vem e vê. Vê. Óbvio, vem tu mesmo olhar com os teus próprios olhos. Julgar. Julgar. Com o mesmo critério com que você julga, você também será julgado. Pense nisso. Pense nisso. Essas pessoas que você chama de perdido, de pecador, elas estão em muito maior vantagem porque elas já se sabem. A gente tem o privilégio de, pela consciência, julgar a si mesmo. Mas uma grande parte quer julgar os outros e ter a si como o crivo de moralidade, de santificação. E é o que Paulo ensina, é o seguinte: quando não julgamos a nós mesmos, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Olha, ser condenado não é a perspectiva de sofrer uma punição eterna, uma punição de sofrimento, de tal. Não. Pode ser condenado como o mundo, como Jesus diz: os céus e a terra passarão, elas terão um fim, terão um limite. Elas acabarão, se desintegrarão, como diz o apóstolo Pedro, se desintegrará. Mas as minhas palavras não hão de passar. Por isso Jesus diz: nem só de pão vive o homem, porque isso passa, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso é o que faz a gente ter vida eterna. A gente tem o privilégio de julgar a nós mesmos, porque temos consciência. Mas quando não julgamos a nós mesmos, ficamos julgando os outros e somos repreendidos pelo Senhor.